É, na verdade, sobre a Dandara, eu também não conhecia nada sobre ela, né? Eu tomei conhecimento dela e de outras líderes que há alguns anos já comecei a fazer parte do movimento negro, né? Então, até quando eu estava só no movimento, eu também não conhecia. E aí, quando eu comecei a participar do movimento negro e trocar experiências com outras mulheres negras, foi que eu ouvi uma das companheiras falando sobre isso. E eu fiquei muito curiosa e fui procurar por conta na internet primeiro, né? E aí eu achei alguns sites do movimento negro, como o Guela 10, né, o site da Onda Crioula. E então o primeiro contato foi esse. E aí, depois de uns anos, né, com essa inquietação, né, porque eu não ouvi falar dela na escola, na mídia, em lugar nenhum, eu fiz um texto para a revista Fórum, questionando para as pessoas se elas sabiam quem era Dandara dos Palmares. E falando um pouquinho só sobre ela, né. E aí eu recebi um monte de comentários de pessoas dizendo que ela era só uma lenda, que ela não existiu, que ela era tipo um fetiche do movimento negro, né? Muitas pessoas assim desfazendo mesmo da ideia de ter uma líder como ela. E no primeiro momento muito chateada, mas depois eu comecei a refletir sobre isso, né? E eu pensei assim, bom, se ela é uma lenda, então alguém tem que criar as lendas dela, porque nem isso a gente tem, né? Nem isso. Essa dificuldade de encontrar material eu também tive. E eu só consegui ter acesso a alguns estudos acadêmicos e algumas discussões mais aprofundadas depois que eu tive a ideia de fazer o livro com essas lendas, né? Já que ela é uma lenda, então eu vou fazer as lendas. E aí, foi curioso, né? Porque assim, o que eu aprendi sobre ela nesses sites e em outros pesquisadores é que ela era como se fosse a esposa de Zumbi dos Palmares, uma companheira dele, e que eles tiveram 3 filhos, e que ela liderava a revolução junto com ele, e que ela era, assim como ele, muito incisiva nos posicionamentos. Ela nunca quis fazer acordos, né, com os brancos, nunca quis fazer nenhuma espécie de acordo. Ou era liberdade total ou nada, né? Porque se oferecia muito para Palmares que, em troca deles entregarem as armas, que eles iam permitir que eles continuassem naquele território, né? E ela nunca quis isso, não. E fora isso, o que também se conta, na verdade, é que ela, quando Palmares foi invadida, a última vez, que foi quando o Zumbi fugiu, todo mundo fugiu, né? Antes dele ser dedurado por um dos companheiros e ser morto, ela, para não ser capturada e não ser transformada em escrava, ela se jogou de uma pedra do quilombo. E isso é tudo o que se sabe sobre ela. Porque as pesquisas acadêmicas, elas são muito sem conclusões, assim. Na verdade, existem pesquisadores negros, até, né? Não são pessoas racistas que querem desfazer o mito dela ou a imagem dela, né? São pesquisadores negros que dizem que ela é uma espécie de junção de outras líderes, de outras mulheres, como se ela fosse um símbolo, né? Como se ela fosse confundida com outras mulheres como a Teresa de Benguela. E aí é como se ela fosse a necessidade das pessoas de criar uma guerreira como ela, sabe? Assim, comparativo com outras, como a Luísa Maria, Teresa de Benguela, Fortune, Maria Felipe, né? Que são várias que de fato existiram e que tem mais informações a respeito. Então a Dandara, ninguém sabe onde foi que ela nasceu, se ela era escrava e fugiu, ou se ela já nasceu livre no quilombo, e ninguém sabe muito outros detalhes sobre ela, né? Tipo, qual era a etnia da origem dela. Enfim, é muito cheio de lacunas mesmo. E foi isso que me fez querer fazer o livro, porque depois que eu refleti sobre isso, e que eu comecei a aceitar também a ideia de que ela pode ser uma lenda mesmo, né? Uma espécie de símbolo, eu achei isso também muito bonito, porque ela não é qualquer mito, é um mito que é a companheira do Zumbi dos Palmares, que é um ícone na história do Brasil, né? Então eu acho que foi uma tentativa de reparação em vários sentidos, de colocar uma mulher negra com tanta importância quanto o Zumbi, né? E a gente vai perceber que o machismo, ele, se realmente tiver existido, o machismo foi um dos fatores
decisivos para não ter a história dela contada e não ter tantos dados sobre ela, né? Então eu achei isso muito simbólico, né? Muito importante, muito forte. E aí, com o livro, o que eu fiz foi pegar as histórias, os dados que tem sobre Zumbi e sobre o Quilombo de Palmares e inserir Dandara nessas situações. Então, quando eu estava pesquisando, eu li que o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi, eles invadiam senzala para libertar as pessoas que estavam escravizadas. E o que eu fiz foi colocar a Dandara liderando uma dessas ações, né, para mostrar que ela estava lá, né, ativamente nisso. E discutir questões como o comportamento que é tipo de mulher, né? Porque ela já cresce sem querer desempenhar os papéis que eram designados para as mulheres no quilombo, que era mais relacionado ao alimento, no cuidado das pessoas. E ela não, ela queria lutar. Então, foi isso mesmo, mas embora tenha uma base histórica, é uma pegada muito de lenda mesmo, porque infelizmente é tudo que a gente tem, né? Tem muito pouco sobre ela, até mesmo Teresa de Benguela, que tem uma existência comprovada, né? Ela tem um feriado nacional agora em homenagem a ela, mas ainda tem pouco sobre ela também, né? E a gente vê isso, que o fato delas serem negras e serem mulheres é a causa disso, né, das pessoas não pesquisarem mais e não valorizarem mais, porque eu acho muito marcante uma mulher como Teresa de Benguela, que foi rainha do quilombo de Quareterê, que era um quilombo super forte, com um parlamento, com um sistema político muito bem empregado, assim, e eles desenvolviam várias técnicas de confecção de armas, de tecidos. Era um super quilombo, sabe? A mulher era a rainha deles, do quilombo, tinha conselheiros, e a gente não aprende isso na escola. Mas, por outro lado, a gente aprende todos os casos amorosos de Dom Pedro I, II e todos os caras mais, né? E aí, foi isso, mas de fato é difícil achar. E o que a gente acha na internet é o que a gente acha nas outras pesquisas. É tudo assim, muito pouco, muito superficial, né? E ainda tem essa questão, essa discussão de se ela existiu mesmo ou se ela é um mito mesmo, uma lenda. Eu penso nisso, que ela é uma junção mesmo, sabe? Ela é uma junção ela simboliza o que é ser mulher negra no Brasil, ela simboliza a luta contra o racismo, contra a misoginia. Ela nossa, é um símbolo maravilhoso, né? Mesmo que ela não tenha existido, eu acho que ela existiu. Eu acho que o problema é mesmo o machismo que apagou ela da história, né? Mas vamos lá, mesmo que ela não tenha existido, só o fato desse nome sobreviver até hoje, mesmo que cercado de tantas incertezas, isso é muito poderoso, isso significa muito, né? Vale a pena falar sobre ela, de qualquer característica que seja, sobre qualquer perspectiva que seja. Simboliza muito e é muito importante que as pessoas conheçam, porque a partir, mesmo que só ouça falar da Dandara por causa do Zumbi, mas a partir dela a gente vai procurar por outras e fica sabendo da existência de outras, né? E todas elas são muito importantes, fizeram coisas assim fantásticas. A Luísa Maim, que, poxa vida, ela usava o tabuleiro de doces dela para passar mensagens para os companheiros de revolta, sabe? Elas tinham mentes estrategistas, assim, uma capacidade de bolar planos, uma inteligência, sabe? Uma coragem. Poxa vida, hoje em dia a gente tá aqui nesse mundo tão horrível, mas que nem se compara com quanto era muito pior antes, né? E elas eram tão corajosas. Eu acho que falar da Dandara, assim, é uma obrigação, é a porta de entrada para todas as outras. Eu acho, assim, que é importante, em primeiro lugar, é uma importância de representatividade, de você ter uma pessoa que se parece com você e que foi capaz de feitos grandiosos e coisas que contribuíram no meio da humanidade. Porque a gente não aprende na escola nada sobre a África e nem sobre as pessoas negras, né? Então todas as coisas boas que a gente aprende, todas elas foram feitas, criadas, inventadas por pessoas brancas. E quando na verdade isso não é um fato. Muitas coisas mesmo que a gente usufrui hoje, de ciência, tecnologia, de filosofia, todas as áreas do conhecimento, muitas delas nasceram na África, nos vários países da África. E a gente não conhece isso. Na verdade,
verdade, poucas pessoas até sabem e entendem que a África tem vários países, né? Que não é uma coisa só. Então, se a gente não aprende isso na escola, quem é negro e cresce nesse contexto, cresce achando que pessoas como ela nunca fizeram nada de bom, sabe? Que tudo que eles sempre foram foi escravos no Brasil e na América do Norte. Então, você conhecer pessoas que foram capazes desses feitos e que sempre se rebelaram contra o racismo, isso é muito poderoso. Eu sei, eu aprendi na escola, muitas pessoas aprenderam, não sei como é hoje em dia, mas muita gente aprendeu que os índios, eles não foram escravizados porque eles reagiam e por isso que eles foram mortos em grande quantidade. E os negros não, eles se resignavam, né, como se eles se conformassem. Eu aprendi isso e acreditei nisso por muito tempo, né? E quando eu conheci Dandara, Teresa de Benguela, Zumbi, foi que eu percebi que, na verdade, a população negra sempre lutou contra a escravidão, sempre lutou. E isso não é contado. Tem um militante do movimento negro, Douglas Belchior, que ele escreve no site da Carta Capital, que ele fala uma coisa assim muito interessante. Ele diz que a história, nos conflitos da história, sempre tem os que vencem e os supostamente vencidos. E quem vence é quem conta a história, né? A perspectiva da história de quem venceu. Então, tudo que a gente sabe é contado do ponto de vista de quem estava escravizando os negros e de quem até hoje colhe os frutos disso. Hoje tem herança, né? Que começou na escravidão, gente que herdou casa, fazenda, dinheiro. E por outro lado, nós, negros, nós não temos essa herança, nem histórica, nem material, né? E isso já começa também de quando as pessoas africanas foram trazidas, sequestradas, e assim que chegaram, a primeira coisa que elas foram roubadas, a primeira coisa que foi roubada delas foi a identidade, porque se trocava o nome, né? Os nomes delas por nomes cristãos. Essa era a primeira coisa que era roubada. Então, nós no Brasil não sabemos de qual lugar da África nós temos antepassados, ancestrais. Né? Eu sei que minha família materna, que é branca, é de Portugal, né? Que a origem é Portugal. E aí, por isso, se eu me interessar, eu posso pesquisar sobre Portugal, tentar achar pelo sobrenome de qual região quais são as festas, os costumes. E já no lado negro, não sei, não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho sobrenome, eu não tenho nenhuma pista, então eu não sei, né? Podia ser do Congo, podia ser da Angola, da Nigéria, e teria toda uma riqueza cultural em que eu não conheço, né? Na verdade, pouquíssimas pessoas, raríssimas, conhecem no Brasil. E aí, quando você tem esses símbolos, esses heróis e heroínas, isso é uma reparação, tanto histórica quanto na autoestima das pessoas, né? Isso é muito importante para as crianças, para elas crescerem conhecendo o valor que elas têm, conhecendo o valor que os ancestrais delas possuem, né? E significando ser negro com coisas positivas, não com coisas negativas. Porque é lógico que ninguém vai querer ser chamado de algo que significa sujeira, que significa pobreza, que significa burrice, porque são esses adjetivos e substantivos que são relacionados à negritude. Né? Mas isso é porque a gente não aprende nada de positivo, nem na mídia, nem na escola, né? Em lugar nenhum. Então quem é que vai querer ser negro? Quem é que vai respeitar a negritude? Né? Se não são tantos séculos aprendendo isso. Ontem eu lancei o livro da Dandara aqui no Cariri, e aí eu falei também algo que eu aprendi com Douglas Belchior, que o Brasil tem 515 anos. Desses 515 anos, quase 400, 380, alguma coisa, foram durante a escravidão. Tinha escravidão nesse período de tempo, né? E depois disso, nós tivemos 2 ditaduras. Então a gente ainda está muito recente saindo da escravidão, ainda é muito recente. E nós não tivemos tempo de reparar os estragos da escravidão. Nós não tivemos tempo de combater o racismo, né, de discutir as coisas que a gente aprendeu naquela época, que até hoje reverberam, né, tanto no nosso imaginário, nas nossas opiniões, quanto no material, né? Por isso que as pessoas negras são, a maioria, em situação de pobreza, porque ficaram totalmente desalojadas e renegadas à própria sorte, né? Ou ao próprio azar, quando a escravidão foi abolida. Enfim,
E aí eu acho que essa é a importância, primeiro, né, da representatividade, porque ela é tão importante para as pessoas negras, para a autoestima delas e para o fortalecimento enquanto grupo, como é importante para as pessoas brancas, né, porque o racismo é a ideia de que uma etnia, uma raça é superior à outra. Então, se você se considera superior, mesmo que inconscientemente, né, em pequenas ações, e você vê que você, na verdade, você não é superior e que aquele pessoal que você acha que é inferior já fez coisas muito importantes, lutaram, eram pessoas exemplares, inspiradoras, isso também desconstrói seu próprio racismo, né? Então é por isso que é tão importante. A gente não vive na democracia racial porque, olha, é só pegar todos os dados, todas as estatísticas de todos os indicadores sociais e institutos de pesquisa que existem no Brasil. E a gente vai ver que as pessoas que estão em situação de miséria, de pobreza, de violação de direitos, todas elas não são brancas, assim, a maioria não é branca. Né? Existem pessoas brancas pobres, sofrendo violação de direitos, claro, mas a maioria, né, é negra, principalmente mulheres negras, que estão na base da pirâmide. E aí, por aí a gente já tem uma pista, né? Então, se isso acontece, por que isso acontece? E a gente vai ter que pensar novamente nisso, de que faz pouco tempo que a escravidão foi abolida. Faz pouco tempo. Nós não tivemos nem tempo, e nem ações, nem atitudes suficientes para combater o racismo, para combater as consequências da escravidão. Então, como é que a gente vai viver na democracia racial se há poucas décadas a gente estava divulgando e espalhando por aí que negros não tinham alma, ou que mulheres negras poderiam ser estupradas pelos senhores, né, pelos homens brancos, né, ou que negro é sujo, preguiçoso, tem mais doença, ou é mais forte. Então são vários valores que a gente aprende e que ainda hoje a gente reproduz. E aí por isso que existem aberrações como a globeleza, né, que é a mulata, entre aspas, do carnaval, ou o próprio termo mulata, né, a própria dificuldade dos brasileiros de aceitarem a simples palavra negro ou preto, sabe, para descrever uma característica física, né, porque que tantas pessoas como eu, que têm a pele mais clara, preferem se chamar de tudo menos de negras, né, se chama de morena, chama de mulata, chama de cor de jambo, chama de tudo quanto é inferno de palavra, menos a palavra que dá um pertencimento coletivo, né? E aí, nossa, tem tantas... As consequências do racismo são tão visíveis, né? Basta entrar no aeroporto, entrar num restaurante de classe média, você vê a cor das pessoas que estão ali, né? A cor das pessoas que estão no estádio de futebol, a cor das pessoas que... Em todos os lugares que você tem que ter mais dinheiro para conseguir acessar. E é muito, muito evidente que são pessoas brancas, a maioria delas, nos bairros mais nobres e tudo. Então, isso fica muito explícito, né? Que não há democracia racial. Se fosse democracia racial, isso não aconteceria. A cor das pessoas seria mista, as pessoas de todos os tipos estariam nesses ambientes, mas não é verdade. Né? E entre outras coisas que podem até ser consideradas bobas por muita gente, mas que causam muito sofrimento e exclusão, né? Eu já sofri negação de trabalho, não porque eu não era capacitada, mas porque queriam que eu alisasse o cabelo e eu me recusei a alisar o cabelo. Né? Que democracia racial é essa? Né? Todas as características físicas deveriam ser aceitas, não sofrendo deboche nem hostilização, né? Então, acho que por isso já são dicas, mas não só essas mais subjetivas, que dependem de interpretação. Os dados estão muito acessíveis, inclusive na internet, para qualquer um que queira ver que quem é negro no Brasil sofre mais, tem menos acesso a direitos e menos justiça social. O cabelo é muito simbólico, tanto para as mulheres quanto para os homens. A gente pode observar que enquanto as mulheres negras alisam o cabelo, os homens raspam, deixam bem baixinho, né? E aí você vê que eu acho que é porque o cabelo é uma característica que salta muito, que chama muita atenção, né? A não ser que você tenha a pele escura, se você alisar o cabelo, você já consegue se embranquecer em níveis muito consideráveis.
né? E aí, às vezes você até passa de negro para índio, né? Que já é um upgrade na hierarquização do racismo. E aí eu acho que o cabelo é muito, sim, muito importante, tanto para homens quanto para mulheres, né? Só que como a mulher sofre a pressão social de deixar o cabelo mais comprido, né? Por papéis de gênero, né? A mulher tem que ter o cabelo comprido, o homem tem que ter o cabelo curto. Então aí a gente acaba sofrendo com alisamento, né? E eu acho que hoje melhorou muito, assim, as próprias técnicas de alisamento melhoraram, porque antes era muito mais bárbaro, né? Muito mais nocivo para a saúde do que hoje. Eu lembro que eu alisei a primeira vez o cabelo, eu tinha 3 anos. Foi para um casamento, acho que era uma festa, assim, aí eu alisei. E eu lembro que ardeu muito, sabe? O cheiro era muito forte. E depois disso, minha relação com o cabelo nunca foi boa, né? Eu tentava fazer com que o cabelo não existisse. Eu amarrava ele pra trás, um cocôzinho assim, puxava muito, pra parecer que eu não tinha cabelo. E depois de adolescente, eu comecei a alisar. E fiz anos com cabelo alisado, até que eu decidi parar de alisar, porque eu percebi, né, que tinha alguma coisa errada com isso, né? Porque eu tinha passado a minha vida inteira tentando consertar algo que era a minha natureza, né? Isso me soou muito estranho. Eu não via ninguém que não tinha cabelo cacheado fazendo isso desse jeito, né? E aí eu lembro que eu cortei, a raiz estava nascendo assim, estava crescendo, os 4 dedos, e aí eu cortei de uma vez, com o cabelo bem curtinho. E aí eu tava fazendo autoescola, eu entrei na sala de espera lá e todas as mulheres tinham cabelo liso. E aí eu comecei a observar que algumas eram cabelo liso natural, mas tinham muitas de cabelo alisado, né? E eu era a única de cabelo cacheado lá. Mas isso não. O fato de eu ter começado a usar meu cabelo natural, embora tenha sido muito importante para mim, no sentido de empoderamento mesmo, de aceitação, né? E tudo, mas não mudou a forma como as pessoas enxergavam isso no redor. Então, todo mundo era sempre oferecendo alisamento, escova, chapinha, sempre dizendo que você não se arruma, que você não se cuida, que o cabelo crespo não é elegante, né? Então, que tem aspecto de sujo, ou que é duro. Então, são vários clichês, não, assim, todo mundo conhece esses clichês, porque ou já ouviu ou já falou, de alguma forma. Então, é uma coisa muito explícita. E eu acho que muitas das situações de racismo que eu passei foi por causa do cabelo, né? Eu era mais escura quando eu era criança, porque eu brincava na rua, tomava sol. Mas o cabelo, o nariz, assim, a boca, os traços faciais, né? Foram coisas que me fizeram soltar muito como não branca. Porque meu pai é negro e minha mãe é loira. E eu lembro muito, assim, de que minha mãe casou de novo, meu padrasto é branco, olho claro, meu irmão é branco. E aí a gente saía junto e eu era sempre confundida com a babá do meu irmão, ou abrir a porta de casa eu era confundida com a empregada, né? Então, depois eu reuni, assim, todas essas experiências quando eu tava começando a descobrir que eu era negra, né? E isso foi o que foram as pecinhas que eu juntei para entender, olha, as evidências todas aqui, de que antes de eu saber que eu era negra, todo mundo já sabia, né? Não de uma forma positiva, mas para discriminar. E eu até esqueci qual foi a tua pergunta. Não, a gente queria saber de você se você acha que tem melhorado em aspectos de representatividade. Porque, principalmente pra mim, eu vejo que de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, eu vejo mais, principalmente assim, em rede social, as pessoas levantando mais essas bandeiras e principalmente desses movimentos de cabelo crespo, da mulher negra, do feminismo e etc. Você acha que tá melhorando? Eu acho que melhora muito, assim. Eu acho que cresceu muito, né? Hoje tem várias blogueiras de beleza, por exemplo, de moda, de cosmética e tal, que falam de cabelo crespo, né? E muitas delas são mulheres que têm visibilidade, assim, com as marcas, né? Eu percebo também que mais pessoas jovens, né, adolescentes, assim, estão se juntando aos movimentos sociais, tendo acesso às discussões, né? E, poxa, o que está acontecendo em São Paulo agora? Um monte de adolescente está ocupando escolas lá que iam ser fechadas pelo governo do estado.
isso é uma coisa muito, muito foda. É muito impressionante, porque são adolescentes, né, na idade deles. Que, se nessa idade que eles têm eu tivesse com essa mentalidade, eu já tava ganhando Nobel, que nem a Malala, sabe? Então melhorou sim muita coisa. Em parte disso é por causa que o acesso à informação melhorou também, né, com a internet. Embora a maioria das pessoas no Brasil não tenha internet em casa, mas existem outras estratégias, outras formas que as pessoas têm de acessar a rede e aí elas entram em contato com essas discussões. Coisa que antes a gente tinha que esperar aparecer na televisão aberta, na grande mídia, para saber que existia, né? E hoje é o contrário. Hoje a gente nas redes é que pauta o que está sendo falado na grande mídia. E eu acho que melhorou muito isso, né? Eu não me lembro nunca de ter ouvido falar de uma marcha do Orgulho Crespo, como tem acontecido no Brasil inteiro, né? Nunca tinha visto na minha vida. E acho que, apesar de politicamente a gente estar muito ruim, com vários retrocessos, eu acho que a mentalidade das pessoas tem se transformado, né? Até porque agora as pessoas estão entendendo que não existe mais silêncio, que as pessoas não se calam mais e nem aceitam isso para evitar problema, né? Então as pessoas têm reagido mais ao racismo, tanto nas redes quanto pessoalmente, né? Isso faz muita diferença, porque isso inibe o racismo, né? As pessoas, elas pensam mais antes de serem racistas, porque elas já começam a perceber que existem consequências do racismo. É muito pouco, né? Idealmente falando, é muito pouco. Mas é muito mais do que já foi. Né? A gente tem sempre que pensar por esses dois lados. Que as coisas melhoraram, sim. E eu sou até um pouco otimista, assim. Não é muito meu feitiço é otimista, mas eu tenho sido, porque eu estou vendo muitas crianças, adolescentes falando sobre isso. Ontem, no lançamento, um menino de 11 anos pegou o microfone e falou assim: se o Obama é o símbolo da luta contra o racismo, a Dilma é o símbolo do feminismo. De 11 anos, o menininho falando um negócio desse. E começou a falar de racismo lá. E era um menino branco, na verdade, sabe? Então, poxa, onde é que esse menino tá aprendendo essas coisas? Eu, na idade dele, não sabia nada disso, né? Pelo contrário, tava escondendo meu cabelo, falando coisas racistas, reproduzindo, tentando me afastar o máximo que eu podia da negritude, sabe? Então, eu acho que a internet tem trazido uma transformação, assim, uma mudança de áreas. Aqui mesmo no Rio, eu não sei se você conhece, tem um salão de beleza que se chama Beleza Natural. Que é só assim, pra cabelo afro e cabelo enrolado. E aí, antigamente, ele tem muito tempo isso. Inclusive, as minhas primas vinham do sul pra cá pra fazer alisamento lá. Antigamente, eles botavam aqueles pôsteres de antes e depois. E a menina que tava no antes, ela tinha um cabelo afro e a do depois era com cabelo liso. E aí hoje, indo lá pro trabalho, eu vi um pôster que, tipo, o antes e o depois era ao contrário. Era a menina com um cabelo liso e o depois ela era com um afro gigante, maravilhoso. E aí eu acho que quando eu vi aquilo, eu, tipo, tava vindo já pra fazer entrevista, eu vi como mudou. De que o antes agora já não é mais o cabelo liso e tal. Quer dizer, o antes não é mais o cabelo enrolado. São ações bem pontuais, né? Infelizmente é uma exceção, porque se a gente for ver propaganda de TV, tem propaganda de chapinha, de coisa de escova de cabelo rotatória, um cacete que existe aí, e que sempre mostra a menina com um monte de frizz antes, depois o cabelo liso, né? Infelizmente, eu acho que a maioria ainda é bem racista, mas existem coisas bem legais sendo feitas. Eu não sei se você sabe, no caso do Beleza Natural, tem em São Paulo também, infelizmente, ainda não é o ideal, porque elas usam relaxamento no cabelo. Aí o meu posicionamento é que eu não gosto de química. Eu acho que natural é natural, gente. Natural é como a natureza faz, né? Não é. Enfim. Mas aí são outros debates, né? Mas debates internos até. Também porque pra não criar um cacho ideal, né? Tem que ser bem definido o cacho. Se não é um cacho fechadinho, não é o cacho ideal. Então é complicado mesmo. Antes eu me importava com isso, agora você vê que eu deixo tudo cheio de frizz, eu acho bom assim, porque meu cabelo é assim, então tá ótimo. Não tem problema nenhum com ele.
Não precisa ser um cacho fechadinho de comercial da seda pra tá bom. Né? Eu queria saber de você qual a relevância do Dia da Consciência Negra, porque é muito, 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 muito comum ainda falarem por que nós não temos um dia da consciência humana? Ai. Por que nós não temos um dia da consciência amarela? A gente deveria ter um dia da consciência vermelha. Por que tem que ser um dia... Racismo reverso. Racismo reverso. Meu Por Deus. que a gente tem que ter um dia da consciência negra? E aí eu percebo também que as pessoas que acabam usando muitos eufemismos. Então é sempre, você já sofreu preconceito? Você já achou que te trataram diferente? Nunca se pontuou, você já sofreu racismo? Você já reparou que a gente tem 52% aproximadamente de pessoas negras e pardas brasileiras? E que as cotas, pelo menos no curso de cinema, nos outros eu reparo que é assim também, são 3 vagas. Não, também já não. Considerando 35 vagas. De cinema a gente tem bacharelado e licenciatura. De bacharelado são 35 vagas e só 3 são de cotas para negros. Então, ainda é muito pouco. Muito pouco. Eu particularmente acho que é muito pouco. Acho que ainda é meio que... vários professores meus, eles falam que se a gente fosse fazer uma proporção justa, pelo menos 50% das vagas seriam direcionadas a negros indígenas. Então, eu queria que você falasse pra gente, assim, talvez caminhando para alguma conclusão, ou mesmo uma provocação mesmo, por que a gente precisa do Dia da Consciência Negra? Eu acho que as pessoas falam muito isso, de que por que não tem consciência humana? Porque elas não têm a mínima ideia do que é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra existe para homenagear Zumbi dos Palmares, né, que era um líder quilombola do Quilombo dos Palmares e que foi morto para servir de exemplo para os outros negros rebeldes, né, do que acontecia com quem se rebelava contra os brancos. Então, se as pessoas soubessem disso, elas utilizariam essa oportunidade para estudar sobre a história do Brasil e estudar sobre Zumbi e as outras pessoas relacionadas a Zumbi, né, conhecer o Quilombo, o que era o Quilombo de Palmares, quem era Zumbi, quem era Dandara, né, porque a gente precisa lembrar e conhecer a nossa história, para que a gente não repita os erros do passado no presente. Então, é muito interessante, como, por exemplo, existem muitos filmes, muitos livros sobre o Holocausto, né, que os judeus foram das maiores vítimas. Existem muitos filmes, séries e livros sobre isso. Se fala muito sobre isso. Mesmo nos Estados Unidos, tem filmes sobre a escravidão lá. E aqui no Brasil não tem. Nós não falamos sobre a escravidão, né? E é muito preocupante isso, porque 3/4 da nossa história, né? Ou 4/5 da nossa história foram de escravidão, né? Depois que os colonizadores chegaram aqui. Então tem muito tempo que as pessoas foram escravizadas aqui. Existem muitas pessoas que são ricas hoje porque os antepassados foram donos de escravos. E ainda assim a gente não fala sobre isso e não trata a escravidão como a vergonha que ela foi, né? Então, existe assim, por isso que existe esse mito da democracia racial, porque a gente não está falando das coisas que aconteceram e das consequências do que aconteceu. E aí, por isso que a consciência negra é importante, que a gente precisa lembrar e conhecer nossa história e saber que quando acabou a escravidão, os problemas não se resolveram, as pessoas negras não começaram a ser tratadas como iguais aos brancos, né? Não acabou o racismo. Se a gente não falar disso, como é que a gente vai traçar estratégias para que o racismo seja combatido? Né? Se a gente não falar do problema, como é que ele vai ser combatido? E isso eu estudo psicologia. Nossa, isso é um dos preceitos da psicologia, que você precisa falar sobre os problemas para tomar consciência disso e para que você decida e faça algo a respeito deles, né? Isso vale para todos os problemas sociais, né? Se a gente não falar, não tem esperança. E, então, por causa da nossa história e por causa das consequências da escravidão, do racismo até hoje, é por isso que a consciência negra é importante, né? Muitas pessoas falam contra as cotas, mas quando os imigrantes europeus vieram para o Brasil, eles passaram por
tiveram muito apoio do governo, apoio oficial, espécie de cotas. Os estudos das pessoas, dos filhos desses imigrantes eram financiados pelo Estado, entendeu? Então, mas a gente não fala disso também, né? Até porque, para a gente falar disso, a gente tem que falar que existia uma política oficial de miscigenação no Brasil, né, documentos oficiais em que se dizia que eram para vir imigrantes da Europa para cá, para branquear a população, que o objetivo era misturar até que o negro desaparecesse. Isso foi uma política oficial do Estado. Isso também é algo que a gente não aprende na escola, né? Então, essa é a importância da consciência negra, para que a gente tente, pelo menos uma vez no ano, falar sobre um problema diário e muito grave, né? É muito triste, as pessoas, é aí que elas mostram o racismo dela, porque aqui um dia, uma datinha, assim, incomoda tanto. A gente tem tantas outras datas para tantas outras coisas, e ninguém fica fazendo esse drama, né? Ninguém fica fazendo esse drama. Mas tenta falar, tenta valorizar alguma coisa que tem a ver com a cultura afro-brasileira, para você ver as reações, né? É sempre isso, é como se assim, não, eu estou aqui no meu lugar muito confortável durante todos esses séculos. Eu tô tão acostumado a ser o centro das atenções e a ser o melhor de tudo, que quando outra pessoa é citada, eu me sinto prejudicado, porque eu não sou o único que é o centro das atenções. Sabe, é uma postura muito mimada mesmo, muito infantil. Só que aí, infelizmente, o Dia da Consciência Negra também está cercado de hipocrisias, porque a gente vê escolas que o ano inteiro nunca fala de questões raciais, nunca cita a história da África, nunca fala de nada, e aí no Dia da Consciência Negra faz um eventinho ali e chama um grupo de capoeira, pronto, sabe? Também tem muitas dessas hipocrisias que acontecem em novembro, né? Mas se com isso já tá ruim assim, imagina se nem tivesse, né? Ia estar insuportável. E aí outra pergunta qual era? Tinha outra ainda? Não, era essa. E aí, como a gente tá gravando majoritariamente de mulheres, então isso pode parecer um pouco brega, né? Pedir, por favor, deixe algum recado, algum estímulo para essas meninas, mas é que hoje é uma coisa assim... se a gente pudesse resumir o que tem sido a entrevista hoje, foi a frase de uma menina, que ela falou que quando ela tá andando na rua e ela vê uma moça com o cabelo crespo também igual dela, que ela olha pra moça, a moça olha pra ela e sem nenhuma palavra ela sente aquela cumplicidade de você também, você não tá sozinha, entendeu? Então a gente queria que se você pudesse deixar alguma mensagem dessa para eventualmente alguma garota que ainda esteja no processo de transição, para ela saber que ela não tá sozinha. O que essa última menina que a gente entrevistou falou, e que eu acho que a maioria das meninas sentem, é que elas não têm em quem elas olharem durante esse processo e falarem, não, aquela ali tá do meu lado, não, olha, ela também conseguiu, ela tá ali, olha como eu vou conseguir passar por isso tudo. E elas não têm ninguém que elas possam ficar olhando, não tem uma referência exato. É sempre algo muito distante. E ao mesmo tempo todas aquelas pessoas em volta dela dizendo que o que ela tá fazendo é errado e que ela vai se arrepender e etc. Eu gosto de dizer assim, que eu tomo como exemplo a Dandara, né? E outras mulheres negras que são muito significativas para mim, né? Às vezes, sei lá, uma cantora, uma atriz. E eu me vejo nela e eu vejo todas as outras nela também, né? Porque eu acho que quando uma de nós avança, todas avançam. Quando uma de nós se fortalece, todas se fortalecem. Faz muita diferença mesmo você estar andando na rua, num mar de cabelo alisado, e ver uma pessoa que também tá com cabelo natural, sabe? Assim, é emocionante, é muito bom. E, acima de tudo, a gente precisa se fortalecer e cooperar umas com as outras. Ter solidariedade pelas outras, sabe? Porque as nossas histórias, elas são muito parecidas, né? Mesmo com nossas particularidades, as coisas que a gente enfrenta, principalmente por ter cabelo crespo, por não ter nariz fino, por não ter a pele de porcelana,
são muito parecidas, né? Às vezes muda só o nome e talvez nem isso, mas é muito parecido. Então a gente se une nessas dores, mas a gente também se une na nossa força, a gente se une na nossa coragem de enfrentar isso, né? A gente se une na nossa solidariedade. Então a gente precisa olhar, né, resgatar esses ícones, essas heroínas, e também olhar umas para as outras com essa valorização, porque não tem só racismo e tristeza pra gente, né? A gente não tem que ficar eternamente marcada pelo racismo. A gente pode transformar isso em uma coisa muito mais bonita, uma coisa muito poderosa, né? Uma coisa coletiva mesmo. Já que a gente foi roubada da nossa ancestralidade, a gente pode recuperar essa ancestralidade juntas. E, acima de tudo, saber mesmo que quando um avança, a vitória de uma é de todas, porque a gente que se representa, né, a gente que se apoia, a gente que luta umas pelas outras. Então, por mais que na televisão, na grande mídia, não tenha tantas mulheres como nós lá, o que eu peço é que a gente pare de tomar isso como referência e procure essas mulheres em outros lugares, porque elas têm feito trabalhos muito importantes, precisam de apoio, e a gente, o que fala lá em São Paulo muito, é nós por nós, né? A gente que se ajuda, a gente que se promove, e juntas é que a gente conquista as coisas. Se não for na coletividade, a gente não transforma o social e a cultura, né? Essa é uma postura que eu tenho na minha vida, e que eu espero que todas nós tenhamos mais e mais, né? De saber que não é só sobre mim, é sobre muitas outras, tanto de hoje quanto do passado, que eu sou o resultado da luta de todas as minhas ancestrais, né? E eu espero que eu seja ancestral de alguém lá na frente, que eu também tenha produzido algo bom para elas.